7h43, estamos no momento do alimento matinal. Se você puder pegar uma Bíblia para juntos meditarmos na palavra de Deus, vai ser de bênção, mas se você não puder, você vai ouvir também, vai ser muito abençoado, porque a Bíblia diz: bendito é o que ouve também. E devemos ser ouvintes e também praticantes da palavra, né? Leitores, ouvintes e praticantes da palavra de Deus. Quem puder, abra a Bíblia no livro de Hebreus. Essa carta, né, anônima, nós não sabemos quem escreveu, mas é uma carta abençoada. E iremos ler o capítulo 12, versículo 1 e o versículo 2. Hebreus 12, 1 e 2 diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? Queridos, esse texto bastante conhecido, riquíssimo, né? Muito rico, está no meu coração esse texto. Já tivemos a oportunidade de falar outras vezes aqui no programa. É um texto que a gente sempre volta, porque são palavras que produzem vida eterna para nós, não é? O capítulo 11, bastante conhecido, que fala sobre a fé, sobre os heróis da fé, sobre os homens e mulheres de Deus que venceram as batalhas, e como um dos versículos diz que eles foram apedrejados, cerrados, né? Andaram vestidos de pele, errantes pelo deserto, mas esses homens não eram dignos, o mundo não era digno desses homens, né? Eles escaparam do fio da espada, não é? Destruíram a força do fogo, da fraqueza tiraram forças, e Deus deu vitória a esses homens por causa da fé deles. E o versículo 1 do capítulo 12 nos traz uma advertência para que nós que estamos rodeados dessa tão grande nuvem de testemunhas, essa nuvem de homens que andaram por fé, que venceram todos os seus desafios pela fé. A Bíblia está dizendo que devemos deixar o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia para correr a carreira que nos foi proposta, a carreira da salvação, esse propósito que nós temos de correr essa carreira para chegar ao nosso propósito, que é o céu, que é as mansões celestiais, que é ver a Jesus Cristo face a face, que é estar com Ele para toda a eternidade, toda a eternidade com Ele. Então, o escritor aqui, como disse, anônimo, nós não sabemos quem foi, mas com certeza, inspirado por Deus, diz que devemos também olhar para Jesus, que é o autor e consumador da fé. E nesta manhã, eu queria vos falar sobre esse olhar para Jesus, o que nos tira. Já falamos, como disse, uma outra oportunidade sobre o olhar para Jesus e a importância de olhar para Jesus, mas hoje eu queria falar sobre o que é que nos tira do foco de olhar para Jesus, o que é que nos tira o foco, o que é que tira a nossa atenção desse olhar que devemos ter para Jesus. O olhar fixo em Jesus tem a ver com o interesse. Nós não olhamos e demoramos a olhar nosso olhar em algo que nós não temos interesse. Quando somos atraídos por algo, podemos ser atraídos através dos nossos sinais sensoriais. Podemos ser atraídos pelo barulho de alguma coisa, né, pela nossa audição. Podemos ser atraídos também pelo cheiro, não é, de alguma coisa, né, através do olfato. Se a gente está em algum lugar, está se preparando uma comida, ou a gente está sentindo um cheiro agradável, a gente é atraído, né? Se for uma comida, a gente fica até com vontade de comer aquela comida só por causa do cheiro, né? No nosso olfato nos atrai. Também nós somos atraídos por algo que a gente vê. Então, geralmente a gente fixa o olhar em algo ou alguém que nos desperta o interesse. Quando é algo que não é interessante, que não tem muita importância, a gente olha
uma vez e tire a vista. Mas quando é algo que a gente se interessa, que a gente tem um certo interesse, a gente vai olhar cada vez mais. E é isso que me traz a ideia desse olhar fixo para Jesus. Quando a gente olha fixo para Jesus, a gente mostra ou demonstra esse interesse que temos por Ele. Não é? É esse olhar fixo para Jesus. Quando a gente olha fixo para Jesus e a gente tem esse interesse, não é? Esse olhar desperta esse interesse. Quando olhamos para Jesus, seremos salvos, é o que a Bíblia diz, não é? Moisés, ele levantou a serpente no deserto e todos aqueles que estavam doentes olhavam para a serpente e ficavam sãos, ficavam bons, ficavam curados. Mas Jesus disse a Nicodemos que ele será levantado, e ele foi levantado para que olhássemos para ele e pudéssemos ser salvos. E olhando para Jesus, não é? A gente vai encontrar perfeição, a gente vai encontrar amor, a gente vai encontrar poder, cura, milagre e salvação, perdão de pecado. E acima de tudo, não é? Jesus foi, enquanto estava em carne, é perfeito. Então não tem motivo de errar. Jesus é o nosso modelo. Quando eu precisar aprender sobre amor, sobre perdão, sobre compaixão, eu olho para Jesus. Quando eu quero resposta do dia a dia, eu olho para Jesus. Devemos olhar para Jesus. Ele é o nosso modelo. É interessante que nos primeiros anos, né, depois que Jesus é assunto aos céus e volta para o céu, volta para o Pai, a Bíblia diz que lá em Antioquia os cristãos foram chamados, né, os irmãos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Foi a primeira vez porque a palavra cristão significa imitador de Cristo, seguidor de Cristo. E as pessoas que estavam vendo o comportamento dos discípulos, dos seguidores de Jesus, começaram a chamar eles de imitadores de Cristo, porque eles estavam andando, falando e se comportando como Cristo, amando como Cristo, perdoando como Cristo. Então nós temos um modelo que é Jesus Cristo, o Deus encarnado que se fez homem, não cometeu pecado, foi perfeito e é perfeito. Então, se nós queremos aperfeiçoar a nossa vida, e fazer como o escritor aqui diz, deixar todo embaraço e pecado que de tão de perto nos rodeia, nós precisamos e devemos olhar para Jesus. E esse olhar fixo em Jesus vai fazer com que nós mantenhamos o nosso foco. E, queridos, é bem verdade que muitas coisas têm se levantado para nos tirar o foco e nos tirar o olhar de Jesus. E uma dessas coisas, citando algumas, são muitas, é a solicitude da vida. No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, Jesus mesmo, não é, vai falar sobre isso, 6, e o versículo 25, a Bíblia diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? E aí a gente já sabe que vai falar sobre as aves do céu, o lírio dos campos, não é? E falando que Deus, ele cuida, né, de nós. E o versículo 30 diz assim: pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. 31, não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos ou que nos vestiremos. E esse texto aqui, que tem outras verdades incluídas nesse texto, mas especialmente sobre essa solicitude, essa ansiedade, vamos colocar assim, essa inquietação pelas coisas desta vida. E hoje estamos vendo eu não estou dizendo que a gente não vá se preocupar, não é, em se manter, em ter alimento para os nossos filhos, em ter a manutenção, né, da nossa casa. Eu não estou dizendo que é pecado, a gente só não pode ficar ansioso e inquieto, porque Jesus está dizendo: olha, Deus cuida das aves dos céus, dos lírios do campo, muito mais Ele cuida de vocês. Vocês são mais preciosos, vocês importam mais. Então vocês não podem ficar ansiosos a ponto de ficar inquietos. E infelizmente, queridos, estamos vivendo numa sociedade consumista.
não é, que está muito ligado ao consumo e gera, para além dessa solicitude pela vida, uma ansiedade exacerbada por consumir. E a gente precisa ficar preocupado com isso, porque existe o limite dessa ansiedade, né? Se preocupar com o melhor para os nossos filhos, para a nossa casa, isso é bom. Querer trazer, dar conforto e uma boa alimentação, isso é importante, não é algo ruim. O problema é até que ponto eu estou me preocupando com isso. E a solicitude pela vida muitas vezes faz com que as pessoas trabalhem mais, tenham mais tempo para o trabalho, menos tempo para as coisas de Deus e para a família. Quantas pessoas, eu gosto de falar, usar essa expressão, tem pessoas que trabalham para estar fora de casa. Eles pagam, especialmente para as mães, né? Tem mulher que, eu não estou dizendo que aqui, não estou querendo fazer, dizer que sou contra as mulheres que trabalham, cada um sabe de sua necessidade, né? Seria perfeito se todas pudessem ficar em casa cuidando dos filhos e da casa, tendo esse tempo. Às vezes não tem condições, mas eu percebo que hoje existem até irmãs que se preocupam tanto em pagar uma escola boa, em fazer tanta coisa, né? Que passa tanto tempo fora de casa e consegue realmente pagar uma escola muito boa, preocupado em prover para os filhos, e ficam tão ausentes que conseguem sim pagar algumas coisas por causa do seu trabalho, porque essa solicitude, essa ansiedade é tão grande que ela sai para o mercado de trabalho, consegue essa coisa de pagar algo que dá para o filho que ela não teve, que esquece que mais do que uma escola mais cara, a presença dela é mais importante. Não é? O carinho, o amor, a atenção, o olhar, o prestar atenção, sentar, ouvir, dizer o que foi, meu filho, o que foi que aconteceu, como foi a aula hoje. Isso é muito mais importante do que uma escola muito boa. Não estou dizendo que é pecado desejar isso, não. Mas às vezes a gente se preocupa tanto nisso que nos ausentamos do lar. Muitas vezes nos preocupamos tanto em fazer hora extra e ganhar mais que nos ausentamos do trabalho do Senhor. Então, para que trabalhar tanto e não ter tempo para Deus? Para que trabalhar tanto e não ter tempo para a família? A família é o nosso maior bem aqui na terra. Mesmo que seja aquela família mais simples. Você que está aí assistindo, ouvindo o programa, a sua família pode ser a mais simples, vivendo da forma mais simples, mas se tem amor, se tem escuta, se tem carinho, se tem perdão, se tem Jesus acima de tudo na sua família, meu irmão, minha irmã, a sua família é a família mais feliz da terra. Jesus está entre vocês, ainda que os filhos não tenham brinquedos caros, eletrônicos, dispositivos eletrônicos, uma escola muito cara ou um carro muito bom. Olha, valoriza o que você tem. É uma família equilibrada, debaixo da bênção de Deus, sem bens materiais, mas com Jesus na frente. Então, essa solicitude pela vida, essa ansiedade por querer sempre alcançar mais, faz com que a gente esqueça de olhar para Jesus. E com certeza, é muito mais importante um tempo para Deus e um tempo para a família do que bens materiais. Então, repense seus valores, repense onde você está aplicando a sua força, aonde você está aplicando a sua energia. E nós temos visto a sociedade cada vez mais hedonista, em busca do prazer a todo custo, em busca de bens materiais. Repito, conforto, uma boa alimentação. Eu não estou dizendo que isso é pecado, não, Deus dá, mas isso não pode tirar o meu olhar de Jesus. Tem gente que conheço muitas pessoas que iam para o círculo de oração, passavam o dia clamando, orando e chorando e pedindo: orem por mim, eu preciso de emprego. Deus abre a porta. Depois que Deus abre a porta, a pessoa cresce na empresa e trabalha tanto que ninguém mais vê a pessoa na igreja, na casa do Senhor. Saiu do grupo de louvor, não vai mais à campanha. Será que as coisas desta vida é mais importante do que as coisas de Deus?
Não tire o seu olhar de Jesus. Não deixe que a ansiedade pelas coisas dessa vida tire o seu olhar de Jesus. Olhe para Jesus. A Bíblia diz porque Ele é autor e consumador da nossa fé. Outra coisa que nos tira do olhar de Jesus, o foco, nos tira esse olhar fixo para Jesus, é o mundo. E a Bíblia diz lá na carta de 1 João, capítulo 15, não ameis o mundo, nem que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, olha aí, e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo vem de uma forma agressiva para nos tirar o olhar fixo de Jesus. E não somente o mundo, mas a Bíblia diz tudo que no mundo há. A concupiscência, que é esse desejo desenfreado, esse desejo forte da carne, e a concupiscência dos olhos. Olha aqui a Bíblia falando de olho novamente. Aquilo que eu vejo, eu desejo de forma forte, de forma desenfreada, e tem me tirado desse olhar de Jesus. Aonde estão os teus olhos fixos? Está fixo no mundo? Porque há pessoas que flertam com o mundo. Há pessoas que flertam, eu não sei, eu acho que hoje não se usa muito essa expressão, né? Flertar é meio que paquerar, olhar para o mundo e com olhar de desejo, com olhar de querer estar junto. Então cuidado, não flerte com o mundo, porque a Bíblia diz que o mundo passa, e a concupiscência também. Mas o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo nos faz tirar esse olhar para Jesus. Quando eu olho para as coisas do mundo, quando eu olho e foco o meu olhar para os desejos da carne, os desejos dos olhos, eu vou perder o foco de olhar para Jesus. E vou fazer com que, permitir que o mundo venha me conduzir. E a Bíblia diz que o mundo passa. E também tudo que há no mundo passa. E quem ama o mundo, a Bíblia diz aqui, o amor do Pai não está nele. Será que você ama mais o mundo do que a Deus? Porque, queridos, muitas vezes estamos gastando, eu vou dizer assim, perdendo tempo, não sendo um investimento espiritual, mas indo para a igreja, mas com o olhar voltado para o mundo. Eu estou na igreja com o corpo, não é? Fisicamente, mas o meu olhar está no mundo. E há pessoas que estão mais no mundo do que na igreja. Eu te pergunto, você é noiva ou você é acompanhante? Porque o casamento é entre o noivo e a noiva. Jesus diz que a Bíblia diz que nós somos a noiva do Cordeiro. Vai acontecer um casamento, as bodas do Cordeiro no céu. Depois do arrebatamento, vai acontecer as bodas do Cordeiro. Mas quem vai casar com o noivo, quem vai subir é a noiva, não são os acompanhantes. Não é a florista, não é o porta-aliança, não são as testemunhas. Então vamos ter cuidado para que a gente possa estar nesse corpo que é a noiva de Cristo, e não ser acompanhante, e não estar ali por estar, perdendo tempo. Não perca seu tempo. Não deixe que o mundo tire seu olhar de Jesus. Outra coisa que nos afasta também é os problemas da vida, não é? O medo as tribulações, do modo geral. As tribulações nos fazem muitas vezes tirar esse olhar de Jesus. Tem aquele texto que os irmãos já conhecem, eu não vou ler, mas em Mateus, no capítulo 14, a partir do 22, Jesus vem andando sobre as águas e Pedro diz: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. Jesus disse: venha. Ele vai andando e ele anda por cima das águas, não é? O único homem mortal que andou sobre as águas foi Pedro. Muito interessante isso. Porém, ele olhou para as ondas e o vento forte fez com que ele começasse a afundar. E eu tenho, para mim, esse vento forte e as ondas são os problemas da vida, as tribulações. Ele sentiu medo e ele tirou o olhar fixo de Jesus. Quando ele tira o olhar de Jesus e olha para as ondas e olha para o mar, ele começa a afundar. E as tribulações dessa vida, muitas vezes, nos fazem nos afastar desse olhar de Jesus.
Nós precisamos pegar todas as tribulações, nossos problemas e levar a Deus em oração e fazer, como a Bíblia diz, lançando sobre Cristo toda a nossa ansiedade, todos os nossos problemas, porque Ele cuida de nós, é isso que a Bíblia diz. E muitas vezes os problemas, as tribulações, Deus permite que aconteça, mas é para nos dar experiência e a gente não entende e se afasta. Não tire o olhar de Jesus quando as ondas se levantarem. Não tire o olhar de Jesus quando o vento for forte, você sentir aquele vento forte, e pode até pensar, isso aqui vai me destruir, eu não vou conseguir. Mas se você olhar fixo para Jesus, você não afunda, nem o teu barco quebra no meio do mar. Os problemas muitas vezes, as tribulações muitas vezes pode ser pedagógico para a gente se a gente se permitir aprender com os problemas, né? Muitas vezes, ou eu diria todas as vezes, se nós nos permitirmos aprender com esses problemas, com esses desafios, nós vamos crescer mais em experiência com Deus. Mas infelizmente, queridos, às vezes a gente permite que esses problemas nos consumam e o medo chegue para nós e a gente perca o foco. Não deixe os problemas e as tribulações fazer com que você perca o foco. Olhe para Jesus. E outra coisa que pode nos deixar, ou que pode fazer que com que a gente tire os olhos de Jesus, é o pecado. E na mesma carta, né, aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, onde lemos no início, o escritor diz que devemos deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, não é? O embaraço aqui, se a gente lê em outras traduções, ou em outras versões, a gente pode ver que esse embaraço é um peso desnecessário que a gente pode levar. É um peso desnecessário, é algo que nos atrapalha, algo que nos atrasa, é um peso que nos faz andar vagarosamente. Então veja, a gente fica mais vagaroso mais lento, porque a gente está levando pesos desnecessários. Então, o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. O pecado também nos afasta de Cristo. O pecado nos afasta de olhar para Cristo. Falamos já sobre a concupiscência dos olhos, né? A concupiscência da carne, esse desejo desenfreado. Mas eu queria falar especificamente sobre esse embaraço, porque nós temos uma carreira que nos foi proposta por Jesus Cristo. E essa carreira, você sabe que se você correr sem nada nas mãos, você tem muito mais agilidade e tem muito mais possibilidade de chegar longe. Mas se você correr com pesos, vai ser muito mais lento. Então deixa todo o embaraço, tudo aquilo que te atrapalha na caminhada. E você sabe o que é que tem te atrapalhado. Às vezes é uma raiz de amargura, né? Às vezes você pode dizer, não, mas eu não estou em pecado, mas pode estar flertando com o pecado. A Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, ele anda em derredor, não é? Buscando, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele vai jogando tentações e a pessoa está tão envolvida naquela situação que tira o olhar de Jesus e olha para outras coisas. Cuidado com esse embaraço, com relacionamentos que podem te embaraçar. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. E até as amizades podem ser embaraços na nossa vida. Quantas amizades que a gente pensa que não tem nada demais, mas se tornam um embaraço porque você começa a ouvir a opinião daquela pessoa e aquela pessoa não tem nada de Deus, não tem nada para te oferecer, não vai te fazer crescer, pelo contrário, vai relativizar os teus valores. Cuidado com esse embaraço. Amizades, conversas, o que você vê, o que você pesquisa, o que você assiste, pode ser um embaraço na tua vida. Amados e queridos irmãos, nesta manhã, que possamos deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e que possamos focar na pessoa bendita de Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. A Bíblia diz, né, lá em Romanos, o apóstolo Paulo diz, o que vai nos separar? Ele pergunta, o que nos separará do amor de Cristo? Nada pode nos separar do amor de Cristo. Ele diz, é a tribulação, é a espada, é a angústia. Ele diz que não, isso não pode nos separar. 8:37 de Romanos diz assim, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou.
Você pode vencer o mundo, você pode vencer o pecado, você pode vencer a solicitude pela vida, você pode vencer esse embaraço, porque Deus é contigo e você será vencedor. Mas claro, se você olhar para Jesus, se você voltar o seu olhar, a falta de atenção, né, para o que é mais importante, não preste atenção no que menos importa, preste atenção no que é mais importante. Porque às vezes a gente gasta muita energia e dá muita atenção ao que não tem importância. Isso são os embaraços que acontecem no caminho para nos fazer tirar o foco de Jesus. Mas Jesus traz essa palavra para nós nessa manhã. A palavra de Deus diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então Jesus é o autor e o consumador da tua fé. Não é alguém ou alguma coisa, mas é o próprio Jesus que instalou essa fé em você no ato da salvação, e essa fé salvífica agora está crescendo para uma fé mais amadurecida. E se você olhar para Ele, com certeza, todas essas coisas, todos esses embaraços ficarão pequenos diante de Cristo, porque Ele é perfeito, Ele é bom, Ele é amor. Nele há cura, nele há poder, nele há perdão. Não procure um outro modelo além de Cristo. Ele é um modelo perfeito. Você está triste, Ele tem alegria para te dar. Você pecou, Ele tem perdão para te dar. Você está cansado, Ele revigora as tuas forças. Ele dá ânimo ao cansado. Se você está precisando de ajuda, Ele te ajuda. Se você está passando por tribulações, Ele vai te socorrer. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não deixe, não troque nada do que você recebeu de Jesus por nada nessa vida. Muitas vezes a gente negocia com o mundo. Olha, o diabo está aí, como eu falei agora há pouco. A Bíblia diz, né, bramando como leão ao nosso derredor, querendo nos tirar o foco. Não permita que nada, nem ninguém tire o seu foco de Jesus. Olhe para Jesus, autor e consumador da sua fé. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Ninguém é tão perfeito que consiga fugir dos olhos vivos do Senhor, que vê além do mais profundo abismo e até segredos que eu nunca falei. Ele sabe cada um dos meus desejos, o que faço, onde ando, quem procuro. Conhece o meu passado e o meu presente e quer fazer feliz o meu futuro. Contra minha própria alma, a natureza humana que há em mim. Eu quero sepultar o
seus desafios. A vitória que vence o mundo. A nossa fé. Momento solidário. 8h14, momento solidário, esse momento tão importante para nós, em que falamos aqui sobre o Projeto Samuel, o projeto social da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco. O Projeto Samuel atende crianças e adolescentes em situação de risco social, crianças que estão em situação de vulnerabilidade, e essas crianças que estão nas comunidades do Recife e do Grande Recife, aqui na região metropolitana também do Recife, estão sendo atendidas e assistidas pelo Projeto Samuel. E você tem a oportunidade de contribuir com o Projeto Samuel. Se você desejar, aos contribuintes, desde já receba a gratidão da irmã Judite, que é a coordenadora do projeto. Deus abençoe você. Receba a gratidão da nossa querida irmã Judite e a todos os irmãos que são contribuintes, né, que são cooperadores desse projeto. Os nossos irmãos mantenedores já conhecem, mas se você não conhece, queremos informar que esse projeto atende quase 4.000 crianças aqui, crianças e adolescentes, né, na cidade de Recife e do Grande Recife, que as crianças têm a oportunidade de, primeiramente, quando chegam no projeto, tem um culto, não é? Eles têm um devocional onde são expostos à palavra de Deus, onde aprendem os louvores, e logo depois eles vão para as salinhas, onde eles vão ter a oportunidade de fazer cursos, não é? De ter aulas de música, pintura, desenho e outras atividades. E logo também no horário, né, do contraturno da escola, eles vão para o projeto no contraturno da escola, eles têm reforço escolar, apoio pedagógico, psicopedagógico, né? Tem uma nutricionista que vê, orienta as refeições para que sejam balanceadas. Eles fazem refeições também no projeto. É um projeto que tem sido de bênção para essas crianças e adolescentes. E você, querido irmão, você é mantenedor do projeto. É através de você que Deus tem feito grandiosas coisas na vida dessas crianças. As comunidades são impactadas quando o Projeto Samuel chega e tem sido de bênção. Que Deus abençoe você e sua vida e sua família. E você que está aí, talvez pela TV, vendo as nossas imagens, né? Os que estão na rádio não conseguem ver as imagens, mas as imagens são lindas, aquecem o coração. Se você deseja contribuir, você pode se informar através do 3084 1530. Você liga para esse número 3084 1530. Os que estão assistindo podem ver aí na tela da TV 3084 1530, e você pode ligar e se informar, saber como você pode contribuir com o projeto. Você pode mandar um WhatsApp também para o 992300959, 992300959. Você pode tirar suas dúvidas através de mensagem, também perguntar às irmãs como é que você pode contribuir, qual é a necessidade, e elas vão orientar vocês. Se alguém também deseja já fazer uma contribuição, nós temos uma conta no Banco do Brasil, agência 007, dígito 8, conta corrente 5754, dígito 1. Você pode fazer uma transferência, um depósito também através dessa conta. Temos o Pix, e eu sugiro que você anote o Pix e salve esse Pix no aplicativo do seu banco. Você pode salvar e colocar lá, não é, o nome Projeto Samuel, e toda vez que Deus tocar o teu coração, que você vê essas imagens e teu coração ficar aquecido pelo amor de Cristo, pelo amor ao próximo, você pode fazer sua doação. O Pix, a chave do Pix é o CNPJ do projeto, é o 03454 541 000188. Eu vou repetir, quem puder tire foto da tela ou se não, anote e salve esse Pix. CNPJ 03454 541 000188. Vai ser de bênção para as crianças e Deus vai te recompensar com certeza. Amém, queridos? Temos aqui algumas cartinhas de alguns irmãos que têm deixado lá no departamento, né? Também os irmãos que vão presencialmente deixam sua gotinha de amor no departamento social, que fica localizado no Templo Central das Assembleias de Deus, aqui no estado de Pernambuco, que fica na Avenida Cruz Cabugá, número 29, Santo Amaro, Recife. E alguns irmãos têm deixado sua gotinha de amor e deixado para nós umas cartinhas, e nós queremos ler aqui as cartinhas. A primeira diz assim: a paz do Senhor, irmã Judite e equipe, venho agradecer a Deus pela grande vitória que o Senhor tem me concedido de um voto que eu fiz um voto para a gotinha de amor para o Projeto Samuel.
é a irmã Severina Maria, da congregação em Sítio Fragoso, área 6, né, conhecida como Irmã Nega. Então, a irmã Severina Maria, lá de Sítio Fragoso, conhecida como Irmã Nega, na área 6, diz que fez um voto e o Senhor abençoou a serva dele e ela pagou o seu voto enviando uma gotinha de amor. Deus abençoe a irmã Nega, né? Irmã Severina Maria, de Sítio Fragoso. Deus abençoe a senhora e sua família. Temos aqui outra cartinha que diz assim: em primeiro lugar, desejamos saudar a todos com a paz do Senhor. Venho por meio dessa trazer em mãos uma simples gotinha de amor em agradecimento a Deus por uma bênção que Ele nos deu, e pedimos que orem por nós para Deus resolver uma causa. Assim que Ele fizer, nós agradeceremos e daremos também mais uma gotinha de amor. Fiquem todos na paz do Senhor. Para a vossa meditação, Salmo 140, versículo 12. Deixa-me ver aqui. Mas aí a irmã só faltou, deixa eu ver se ela colocou o nome. Ela não colocou, não tem o nome da pessoa, nem da congregação. Não tem aqui o nome, infelizmente, irmã. A irmã que pediu para a gente ler, ela disse que a gente lesse ao vivo, que elas ficariam felizes, mas não tem aqui o seu nome, querida. A senhora escreveu uma carta muito bonita, muito linda, mas faltou o nome. Mas Deus abençoe, a gente leu aqui, você sabe, né? A irmã que mandou, acredito que é uma irmã, Deus abençoe, né? Ela deixou para a nossa meditação o Salmo 140, versículo 12, não é? Ela diz que foi uma gotinha de amor em agradecimento por uma bênção, e também tem outra causa que quando o Senhor chegar com vitória, ela vai enviar mais uma gotinha de amor. Deus abençoe a senhora. Né? A gente não tem aqui o nome, mas Jesus sabe quem a senhora é. A outra cartinha diz assim: saúde os irmãos com a paz do Senhor. Também a paz do Senhor para a irmã Judite e equipe. Aí está mais uma gotinha de amor para o Projeto Samuel. Já é a 5ª vez que dou a gotinha de amor, e que eu faço um voto a Deus e Ele me estende e Ele me atende. Aqui também estou pagando voto em nome de Jesus. Peço aos irmãos que orem por mim e por minha família, para Jesus chamar de volta os que saíram do caminho, e também que dê livramento a todos. Agradeço a todos em nome de Jesus. Da irmã Severina Marques. Amém, irmã Severina Marques. Deus abençoe, querida. Que bom, não é, que Deus tem atendido a senhora. A senhora disse que é a 5ª vez. A gente fica muito feliz pelas bênçãos que a senhora tem alcançado. Irmã Severina Marques, Deus abençoe, querida, em nome de Jesus. Receba a gratidão da irmã Judite. Irmã Judite, a paz do Senhor Jesus esteja com a irmã, que a paz do Senhor Jesus esteja com a irmã e todos que cuidam do Projeto Samuel. Aí vai uma gotinha de amor. A irmã Ernestina Joaquina de Melo. Todo mês estou enviando, né, uma gotinha de amor. E ela diz: irmã Judite, receba um beijo com sabor de manga. Olha que beijo gostoso, da irmã Ernestina. Peço oração por mim e por minha família. A irmã Ernestina é lá de Serra Talhada. Deus abençoe, irmã. E esse beijo que a senhora envia para a irmã Judite é um beijo muito gostoso, com sabor de manga. Se ela estivesse lendo essa carta, ela diria para a senhora um beijo com sabor de chocolate. Deus abençoe a irmã Ernestina, lá de Serra Talhada. A irmã diz que tem enviado todo mês uma gotinha de amor, e ficamos felizes por isso, né? Deus recompensa a senhora, todas as irmãs que enviaram sua cartinha. Deus recompensa a cada um a recompensa de Deus, quando nós socorremos os aflitos, os necessitados, quando nós amamos o próximo. Que Deus vos recompense. Receba a gratidão, os cumprimentos da nossa querida irmã Judite Alves, coordenadora do Projeto Samuel. Então vamos continuar na presença do Senhor e vamos louvar a Deus com o hino. Vamos louvar juntamente com o cantor, o irmão Josafá Souza. O hino é Franqueza, e você vai adorando ao Senhor junto conosco.